Ah, bom, então, pessoal, seja super bem-vinda, né? Sejam bem-vindas. Aqui somos a maioria em mulheres. Sejam bem-vindas ao nosso encontro hoje, que a gente vai falar sobre maternidade sem culpa, né? Porque eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui não aguentam mais, enfim, ter que lidar com o sentimento de culpa, e aposto que assim como eu, existe um desejo, né, de uma maternidade que seja mais leve, enfim, em que a gente possa ter uma sensação de que tá tudo bem, né? E não aquela sensação que vem com a culpa de que a gente está falhando e de que parece que nada do que a gente faz é suficiente, né? Acho que um pouco da ideia é falar sobre isso hoje e que a gente saia daqui com a sensação de que, bom, existe um caminho, né? Existe uma forma, dá para ser diferente, não precisa ser pesado, né? Não precisa ser tão, enfim, sufocante em muitos momentos. Então, a ideia é que nosso encontro vai durar aqui mais ou menos uma hora e 15, tá? Eu quero muito que não passe disso, então vamos tentar aqui. Ia estar mais ou menos umas 10, quer dizer, 15 para as 10, 10 para as 10 no máximo, para que a gente possa usar esse tempo da melhor forma. E eu sei que todo mundo aqui tem filho, né? Então eu sei que também é um esforço para conseguir estar aqui hoje. Então, enfim. Bom, mas hoje, basicamente, a ideia é falar para vocês um pouco do porquê que a gente se sente tão culpada, né? E como é que a gente pode, de alguma forma, se livrar dessa culpa, né? Se livrar dessa sensação tão ruim que, de alguma forma, vai sempre estar sempre nos perseguindo, né? Então, eu quero mostrar para vocês que sim, que é possível a gente ser a melhor mãe dentro das nossas possibilidades. Eu gosto muito de falar da melhor mãe possível, porque é a mãe que a gente tem possibilidade de ser, né? É, E como é que a gente pode, dentro de todos esses desafios que a maternidade traz, ainda assim a gente ter tempo para nós mesmas, resgatar o nosso lado mulher, voltar a nos envolver com coisas que fazem sentido para nós, e ainda assim, né, como é que a gente pode fazer tudo isso e não nos culpar? E por quê? Porque eu defendo muito, gente. Não sei quem que já está aqui, me segue faz tempo, enfim, ou vê as coisas que eu falo, mas eu defendo muito que quando a gente fica bem com nós mesmas, a gente consegue ficar bem com os nossos filhos. Essa é a minha grande defesa, né? Eu entendo que para a gente estar bem com os nossos filhos, a gente tem que estar bem com nós mesmos. Então, ao longo da nossa conversa, você vai entender que a gente só consegue, de fato, estar conectado, né? Estar bem com eles na medida em que a gente está bem com nós mesmas. E eu quero justamente mostrar para vocês alguns caminhos para que vocês possam se reconectar com vocês mesmas e, consequentemente, com os filhos. Porque é como se fosse um efeito cascata, entende? E o que acontece? Os nossos filhos, eles são os nossos espelhos. Então, como eles são muito impactados pela forma como é que a gente age, né? Pelas nossas atitudes, pelas nossas emoções, enfim, é fundamental que a gente consiga trazer o nosso melhor, né? Então, mas você deve estar me perguntando, poxa, Marina, mas o que que a culpa materna, enfim, tem a ver com tudo isso? Né? E eu vou contando aqui, vou explicando para vocês e vocês vão entender qual que é a relação da culpa com toda essa questão da importância da gente ficar bem. Então, eu quero depois, ao longo desse processo, eu vou mostrar para vocês como é que eu tenho apoiado algumas mães também, né, nesse processo de reconexão consigo mesmas, e como é que elas têm conseguido transformar a sua maternidade. Porque, de alguma forma, eu venho me adentrando nessa área há alguns anos, e, e eu venho trabalhando com mães que, assim como vocês, querem, de alguma forma, se livrar desse lugar da culpa, né, e encontrar a sua melhor versão. Mas antes, eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Então, assim, para quem não me conhece, porque eu sei que tem gente nova chegando aqui, então eu sou psicoterapeuta, né, especialista em parentalidade, eu sou psicanalista, e eu, como mãe, eu sou mãe de um menininho de 3 anos e meio, mas diversas vezes, mesmo trabalhando nessa área, trabalhando com parentalidade, eu me sentia
muitas vezes eu me senti perdida, me senti exausta, me sentia sozinha e sem rede de apoio, né? Então, esse lugar da sobrecarga ia me levando para um lugar de uma exaustão, que isso ia me trazendo, sabe, um tanto de impaciência, e aí, conforme eu ia ficando impaciente, eu ia me sentindo, né, mais culpada ainda, ia me sentindo que eu estava desconectada de mim mesma. Então, isso vinha muito da sensação de eu achar que eu tinha que dar conta de tudo, né? Mas o que acontece é que eu estava sempre sobrevivendo. Eu sentia que a maternidade era uma coisa muito difícil, que eu falava assim, meu Deus do céu, né? Não é possível que eu tenha que estar sempre nesse lugar de sobrevivência. E aí foi quando eu percebi que não era sustentável. Eu falei, gente, isso não faz sentido. E eu não sei se vocês se sentem dessa forma, ou já se sentiram, ou se isso é uma coisa minha, né? Então, eu queria até quem quiser, quem puder escrever aqui no chat, logo aqui embaixo, se vocês sentem alguma dessas dores, vocês já passaram por isso. Então, enfim, queria que vocês fossem colocando aqui, porque a ideia é que seja um momento de troca, tá? Onde a gente possa, de fato, trocar, conversar, quero entender como é que vocês se sentem. Mas, enfim, vou continuar contando um pouquinho aqui para vocês, enquanto vocês vão colocando. Mas foi então que eu olhei e falei assim, gente, isso não está fazendo muito sentido, sabe? Porque aquela história, né? Quando você tem um bebê, quando você está grávida, quer dizer, quando você está grávida, a atenção vai totalmente para você. Depois que a criança nasce, as pessoas parecem que esquecem de você, né? E elas começam a dar atenção só para o bebê. E aí eu fui estudar muito sobre isso, entender muito sobre isso, sobre esse lugar desse tão solitário da mulher, né? Esse lugar tão vazio de alguma forma. E aí eu comecei a aplicar comigo mesma algumas práticas e alguns recursos que eu, como, enfim, por ser especialista na área, eu tinha acesso. Né? E aí, de lá para cá, a minha maternidade, ela foi se tornando mais consciente, foi ficando mais leve, mais possível, né? De novo, ela se tornou dentro do que aquilo era possível para mim como mãe. E foi um lugar muito importante, porque eu percebi que eu consegui me livrar daquela culpa, né? E foi justamente a partir desse olhar e dessa experiência na clínica com outras mulheres, né? E eu também atendendo crianças, adolescentes, enfim, mães, né? E mães, pais, quer dizer, pessoas com desafios em relação à parentalidade, que nasceu um programa em que eu apoio as mães de perto, né? Que é justamente meu programa de acompanhamento de mães, Melhor Mãe Possível. Então, pessoal, quem está chegando aqui, a Aline escreveu, eu tenho ansiedade e me sinto muito culpada por não controlar muito bem minhas emoções. Sou muito instável, eu perco a paciência muito fácil. Moro com eles, minha mãe e irmã. Como eu falo muito cacique, como eu falo muito cacique para pouco índio. Aí fica difícil direcionar. Ter um tempo de qualidade com eles é o meu desejo, mas ando tão cansada física e emocionalmente que eu acabo só estando no mesmo ambiente interagindo pouco, né? Olha isso que a Aline está trazendo. Acho que tem muito a ver com a forma como eu descrevi que eu me via, né? Quem mais se reconhece, gente, nesse lugar? Me contem. Porque esse lugar que a gente fica tão exausta, de fato, né? A gente está tão cansada, tão sobrecarregada, isso leva a gente para um lugar, isso, sabe, de impaciência. De repente, quando a gente vê, a gente está explodindo, né? E isso traz uma sensação absurda de culpa, né? Você fala assim, gente, mas parece que eu estou sempre irritada. E eu me lembro muito nessa situação em muitos momentos. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, ai, sabe, parece que vem um alívio, assim, de entender que existe uma outra forma. A Yânia disse, né, estou igual. Bom, enfim, gente, aí eu estava falando para vocês que eu justamente construí esse programa de mães porque eu fui sofrendo, eu fui percebendo na pele tudo isso, né, que vocês estão trazendo, e eu buscava informações a respeito disso e não tinha, porque, como eu falei, só tinha informações a respeito de crianças, né? E aí eu falei assim, bom, ok, acho que eu preciso fazer alguma coisa a respeito, e aí foi quando eu resolvi criar um método, enfim, e compilar, né,
todo essa minha experiência já no consultório, na clínica, junto com a minha experiência pessoal. Bom, depois eu conto um pouco mais para vocês sobre isso, né? E é justamente por isso que eu peço para vocês fiquem até o final, tá? Porque eu vou mostrar qual foi esse caminho que eu construí para que eu pudesse ficar bem comigo, com meu filho, mesmo sendo uma mãe solo. Não sei, não sei se eu contei para vocês aqui, mas eu sou mãe solo. Tem muitas mães que são casadas, né? E que se sentem solo também. Tem esse lugar muito forte da sobrecarga. O ponto é, eu consegui transformar e fazer da maternidade algo mais leve, mais saudável e que hoje eu me sinto muito bem comigo, né? E eu tenho certeza que no final aqui da nossa conversa, muitos de vocês vão querer, de alguma forma, se aprofundar mais. E no final vou mostrar para vocês justamente como é que vocês podem fazer isso. Aliás, eu vou até pedir para vocês o seguinte, porque no final eu vou sortear, eu vou até pedir uma ajuda aqui para o Rafael, na minha equipe. Eu nem tinha combinado isso com ele aqui, mas eu vou no final sortear uma sessão comigo para quem ficar até o final, tá? Então, inclusive, quem puder aqui compartilhar no chat, enfim, o nome e o telefone, o e-mail seria super importante, porque aí a gente faz esse sorteio e o Rafa me ajuda aqui no final como é que a gente faz isso, tá? Bom, então é isso. Vamos, mas voltando, gente, vou focar aqui um pouquinho, voltando ao nosso assunto. O ponto é que eu percebi, né, na clínica, que várias mães, independente de serem solos ou não, serem, enfim, solos que nem eu, casadas, elas sentiam muito sobrecarregadas e viviam se cobrando, se culpando e achando que nada do que faziam era suficiente. Alguém se reconhece? De novo? Bom, e aí o ponto é que isso gera muita angústia, né? Isso dá uma sensação de impotência muito grande, porque viver nesse lugar onde você só se culpa, onde você se sobrecarrega o tempo inteiro, é uma situação que, se a gente não tomar cuidado, isso vai se agravando muito ao longo do tempo. E quando a gente percebe, e se agrava ainda mais quando, que nem a Aline escreveu aqui, que não consegue passar um tempo de qualidade com os filhos, né? Como gostaria. E aí, o que acontece? Quando a gente percebe isso, que a gente não passa um tempo de qualidade, e a médio e longo prazo, isso vai ficando insustentável. Porque quando a gente olha para o hoje, você fala assim, é hoje. Só que amanhã é igual, e depois de amanhã é igual, e depois aquilo vai se repetindo, repetindo, repetindo. Então, se a gente não perceber que a gente precisa agir hoje, o amanhã ele vai ficando muito difícil. E aí tem a ver com uma questão de presença, né? O quanto que a gente está presente, o quanto a gente está se dando conta do quanto que a gente está fazendo hoje com os nossos filhos, com a gente, está interferindo ou interfere nessa relação para sempre, para a vida. E aí, isso vai trazendo a gente um lugar de uma sensação de impotência tão grande que quando a gente percebe, a gente tá faz, e ainda assim parece que a gente não fez nada, né? E o mais importante que a gente diz que nossos filhos é a nossa prioridade, de repente eles não estão sendo a nossa prioridade. Vocês conseguem perceber isso? Gente, quem quiser escrevendo aqui no chat, tá? Fiquem à vontade, a ideia é que justamente a gente possa ir trocando. Então é isso, tá? A questão é que isso vai se tornando um problema muito maior do que a gente imagina, e a gente tem uma tendência, a gente começa a ter uma tendência a achar que a maternidade é isso, que a gente simplesmente precisa sobreviver a ela. O ponto é, isso vai virando uma bola de neve. E esse tempo que a gente não teve com o nosso filho hoje, que a gente não teve ontem, que a gente não vai ter amanhã se a gente continuar agindo dessa forma, ele não volta. E aí a gente vai colocando foco em muitas outras coisas, que não é o nosso filho, mesmo a gente dizendo que o nosso filho ele é prioridade, é, e achando que amanhã vai melhorar. E a gente acha, não, daqui a pouco, daqui uma semana, daqui não sei quando eu olho para isso, e o que acontece? Isso não se resolve, isso só vai se perpetuando, tá? Então, o ponto, gente, tudo isso leva a uma frustração enorme. Esse tempo não volta e a relação que a gente constrói hoje com os nossos filhos, ele vai se refletir por toda a vida.
Tem uma escritora, que é a Lia Luft, não sei se vocês conhecem, ela é bem conhecida, que ela dizia assim, a infância é o chão que pisamos a vida inteira. Vocês conseguem entender o quanto isso é sério? Porque é o que a gente está construindo hoje, que é o que os nossos filhos, as nossas crianças vão carregar por toda a vida. Ou seja, quanto antes a gente conseguir ajustar essa relação, né? Construir uma relação que de fato tenha presença, que de fato seja saudável, mais firme vai ser esse chão que as crianças vão pisar. Vocês lembram do Mágico de Oz? Da Dorothy, né? Que tem ali os tijolos de ouro. Lembra disso? É um pouco isso, fazendo uma analogia, como se fosse assim, o que a gente quer para os nossos filhos? Né? A gente quer ali um caminho de tijolos de ouro ou a gente quer um terreno, uma terra arenosa, cheio de lama? O que a gente quer? E é isso, quando a gente olha para frente, que a gente precisa entender essa urgência. A urgência de que se a gente não encontrar a nossa melhor versão, para que a gente possa se conectar com nós mesmas, com os nossos filhos, fica muito difícil. E é justamente por isso que é muito importante que nós, como responsáveis, porque nós somos adultos, né, as adultas da relação, que a gente precisa se conscientizar em relação a esse ponto. Por quê? A gente precisa cuidar da gente para que a gente seja capaz de cuidar deles. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão muito quietinhas aí. Quem puder escrever, por favor, tragam, tá? E quem entrou depois, aqui só para retomar, a gente disse, eu comentei que aqui que até o Rafael colocou para enviar aqui no chat nome e telefone, porque a gente vai fazer um sorteio no final para uma sessão comigo de quem ficar aqui acompanhar, enfim, todo o nosso encontro até o final, tá bom? A Aline disse que sim, que tá fazendo, que faz bastante sentido. E aí, e é justamente por isso que eu estou aqui, né? Para que a gente comece, de alguma forma, a perceber que é possível construir um caminho de tijolos de ouro. Mas para isso, a gente precisa se conscientizar. Para isso, a gente tem que estar atento, né? A este ponto especificamente. E isso está totalmente ligado com amanhã, justamente porque a gente acaba priorizando muitas coisas relacionadas à rotina, ou enfim, a várias outras coisas que não necessariamente são importantes. E a gente acaba deixando de lado aquilo que de fato faz sentido. E aí você vai me perguntar, mas Marina, o que isso tudo tem a ver com culpa, né? O que é isso? Mas o tema aqui que a gente vai falar é culpa. Tem tudo a ver, gente. Vocês conseguem entender aqui por que isso tem a ver com culpa? Ou não? Vamos lá. Vou seguir mais um pouquinho, tá? Vocês vão conseguindo entender. De novo, não adianta a gente dizer que eles são prioridade se a gente continuar fazendo o quê? Perdendo tempo com coisas sem importância e justificando que a gente não tem tempo para o que de fato é importante. Então, um exemplo. Quanto tempo por dia a gente perde aqui, ó, no celular? Alguém tem ideia disso? Se vocês mexerem aqui, se vocês forem puxando para o lado aqui, ó, como que é? Oi? Peraí. Uau! Peraí. Vocês forem puxando aqui, no meu telefone pelo menos, tem um lugar aqui que diz a quantidade de tempo. Por que que não está aparecendo? Enfim. Tem um lugar que diz a quantidade de tempo que você passa no telefone por dia. Deem uma olhada. Quanto tempo vocês ficam no telefone? Ou quanto de tempo a gente está com o nosso filho e a gente não está com ele de verdade, a gente está muitas vezes olhando para o telefone? Vocês sabem que ontem eu conversei com uma mãe que ela estava muito agoniada, porque ela justamente falava assim, Marina, eu estou no meu limite, eu não aguento mais. Eu sinto que parece que eu não tenho tempo suficiente, eu me sinto sobrecarregada, exatamente isso que a gente está falando, né? Nada é suficiente, eu me sinto super impaciente nessa sobrecarga com meus filhos, e aí eu grito, enfim, e eu me perco nisso, e eu me sinto culpada. Então, gente, assim, isso
Por que que tem a ver com culpa? Porque isso tem a ver com o que a gente está escolhendo. É isso, né, Aline, dizendo, o celular realmente consome muito nosso tempo. O que que a gente está escolhendo? Para para pensar. Às vezes é 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 2 horas por dia, que a gente está colocando em coisas que não são importantes, ao invés de colocar na gente, ao invés de colocar nos nossos filhos. A Aline está dizendo, muito além de usar para trabalhar, quando eles estão falando sem parar, eu fico no celular para me distrair. Minha filha de 3 anos fala, mãe, não fica no celular. E aí, olha que interessante, a Aline, como disse, escreveu aqui em cima, de alguma forma ela se sente culpada, né? Porque ela sente que ela não está conectada com os filhos dela. Então, percebam, isso é um dos pontos, né? E o ponto é assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. A questão é o que, que você escolhe fazer com o tempo que você tem. E é igual, por exemplo, vamos supor, é igual você ir lá e passar 4 horas numa academia. Não vai adiantar de nada você passar 4 horas na academia sem você saber o que, que você tem que fazer naquelas 4 horas. Às vezes, se você passar 20 minutos, 30 minutos, vai ter muito mais efeito, né? Com alguém ali te acompanhando, se você tem um tempo de qualidade assistido. Então, um dos pontos é quais são os pratinhos que você vai deixar cair, né? Quais pratinhos você vai deixar cair e como é que você vai reorganizar isso de outra forma? E um dos lados da culpa tem a ver com a falta de prioridade. Porque muito do que eu ouço muito de muitas mães aqui eu não consigo equilibrar o tempo com meus filhos, eu não consigo equilibrar, né, trabalho e maternidade. Eu vou me perdendo entre as minhas prioridades. E aí, gente, quando a gente acha que tudo é prioridade, que a gente acha que a gente precisa dar conta de tudo, e uma das questões da sobrecarga, né, materna e da culpa materna é justamente achar que a gente precisa dar conta de tudo, e aí a gente acha que nada do que a gente faz é suficiente, essa conta não fecha. E aí logo vem a sensação de culpa e de que a gente não está fazendo o suficiente. Só que esse é apenas um lado da culpa, tá? A gente então sente culpa, né? Porque a gente fica trabalhando muito e tem pouco tempo com eles. Culpa por não saber se a gente toma a decisão certa. Quantas de vocês têm essa sensação? Ontem nós tivemos um encontro no meu grupo de mães, do MMP, né? Que é o programa Melhor Mãe Possível. E a gente conversou sobre isso. Da sensação das mães de que uma das maiores angústias é não saber se está tomando a decisão certa. Então, culpa por ser impaciente, acabar gritando em função da exaustão, do cansaço. Culpa por achar que está fazendo menos do que deveria. Culpa por não ter tempo para si mesma. Culpa por achar que está fracassando. Quantas de vocês me digam, alguém aqui sente que fracassa? A Aline Kifuri disse aqui, ontem eu falei para minha filha de 4 anos sair do celular e ela desligou. O meu também. E vi que o exemplo é essencial. É isso. Eles são os nossos espelhos. Não adianta só a gente falar para eles não ficarem na tela, se a gente continuar na tela, né? A outra Aline disse, eu já estava me curtindo? Não. Me sentindo assim super estressada, porque não consigo dar conta de tudo, casa, trabalho, filho. Exato, né? A gente não consegue. Alguém, que é o Galaxy A20, que eu não sei quem é, diz, coloco regras pro meu filho e esqueço que precisamos de regras também. Exatamente. Então, se não começar por nós, meninas, o que que a gente está passando para eles, entende? Então é isso. A gente tem culpa por achar que fracassa, culpa por não conseguir equilibrar a atenção entre os filhos, culpa por deixar as crianças muito tempo na tela, enfim, é culpa, 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 culpa atrás de culpa, né? Então, escrevam aí, além de todas essas culpas que eu mencionei aqui, tem mais alguma? Alguém quer trazer mais alguma culpa? Me digam, do que mais vocês sofrem de culpa? Quero saber. Bom, enquanto vocês vão trazendo, é, tem aqui alguns pilares que são muito importantes nesse processo de se livrar da culpa. E aí eu vou começar a entrar aqui nesses pontos, tá? A Aline diz, por não saber como direcioná-los, sendo idades tão diferentes. Sim, isso é uma questão como criar, né? Será que eu estou escolhendo o caminho certo? Aí eu pergunto, existe certo, gente? Né? Existe certo? Existe errado? São grandes questões.
Então, enfim, para a gente entrar aqui um pouquinho, eles brigam muito, às vezes querem fugir. Sim, e isso é uma coisa, aliás, importante. Tem horas que a gente não gosta de algumas funções maternas. E tá tudo bem, porque tem um estigma na sociedade que a gente não pode dizer, né? Como se a gente não pudesse dizer, eu não gosto dessa parte da maternidade. E a questão é, tá tudo certo a gente não gostar, tá tudo certo a gente não querer, tá? Bom, então um dos primeiros pontos para a gente lidar com a questão da culpa tem a ver com autoconhecimento e autoaceitação. Então, a gente reconhecer que ninguém é perfeito, e isso inclui nós mães, né? Isso é o primeiro ponto, gente. A gente aceitar as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas imperfeições como partes naturais da experiência materna, assim como qualquer coisa na vida, é fundamental. Por quê? A gente comete erro. E cometer erro faz parte do processo de aprendizado. Faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento. Tanto para a gente quanto para os nossos filhos. Inclusive, se a gente não aceitar que a gente erra e a gente ficar se cobrando o tempo inteiro para que a gente não erre, que a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser perfeita, o que a gente está dando para os nossos filhos como exemplo? Dizendo para eles, vocês têm que ser perfeitos. Você não pode errar, né? Então, perceba, a forma como a gente reage tem impacto direto neles. Então, praticar autocompaixão, a gente ter autocompaixão por nós mesmos, nós sermos gentis, né? A gente ser gentil com nós mesmos. Assim como você seria com alguém, como que a gente é quando a gente tem um amigo? Alguém que comete um erro. Já pararam para pensar? Quando alguém comete um erro, quando um amigo nosso faz alguma coisa, como que a gente age? A gente chega lá, chicoteando a pessoa? O que a gente fala para essa pessoa? Ou a gente fala, não, tá tudo bem, né? Calma, vai passar, não é? Concordam comigo? Então, enfim, a gente aceitar isso, tá tudo certo. Isso é o primeiro ponto importante. E aí tem um outro ponto que é a gente olhar para trás, olhar para quem, para a filha que nós somos para nossa mãe, né? Para a filha que nós somos para os nossos pais, ou enfim, para os nossos cuidadores. Olhar para as experiências que a gente viveu lá atrás. Isso diz muito de quem nós nos tornamos e sobre a mãe que nós somos, ou então que a gente projeta que a gente deveria ser. E aí o ponto é assim: quem sou eu nessa história? Então veja, se a gente vem de um processo onde as nossas mães historicamente diziam que elas achavam que elas tinham que dar conta de tudo, olha o peso que é isso. Vocês conseguem perceber? Por exemplo, é muito comum eu ouvir aqui as pessoas dizerem: ah, minha mãe vira para mim e fala, ah, dava conta de 2, 3, 4 crianças, como é que você sozinha não dá conta de um? Né? Gente, tem um peso nisso que é social, que é cultural. E muito da culpa vem desse lugar. A culpa vem do lugar da gente achar que a gente tem que dar conta de tudo. Só que isso é social. Isso tem a ver com uma expectativa que é do outro e que a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai tornando a expectativa como nossa. Faz sentido para vocês? A Aline diz, bem isso. Meu pai morava no sítio e minha mãe sempre se virava sozinha com 2 filhos, casa e trabalho. E aposto que ela te dizia isso, não dizia, Aline? Eu dou conta. Como é que você não dá? Então, a gente olhar para trás, para, né, olhar, identificar a filha que nós somos, identificar as nossas crenças em relação à maternidade, crenças que a gente traz da nossa família. Crenças das pessoas que diziam que ser mãe significa XYZ. E aí a gente se torna mãe achando que a gente tem que ser XYZ, né? Então, quais são as crenças que a gente tem em relação à maternidade, em relação aos nossos filhos? Em relação ao que a gente pensa de nós mesmas como mães? Como é que percebam que assim essas crenças, elas vão constituindo a forma como a gente
Desculpa, a gente vai se constituindo na vida a partir dessas crenças, a partir desse lugar, a partir dessas experiências. E se a gente passa a vida inteira ouvindo que a mulher tem que fazer isso, que a mulher tem que fazer aquilo, depois dela se tornar mãe, a gente nunca mais, gente. Se a gente ouvir assim, depois, mãe, depois que nasce o filho, ninguém dorme. Mãe não dorme. Aí o que que você começa a achar? Que a maternidade é isso, que você não merece dormir, que você não merece se divertir, que você não pode sair. Eu tenho mães que me falam, eu me sinto culpada de fazer algo por mim. Olha que pesado isso. É como se a maternidade viesse e a gente não pudesse ser mais nós mesmas, né? Como se a única coisa que a gente pudesse fazer é dar conta de todos os afazeres de casa, enfim, do nosso companheiro, dos filhos, mesmo que a gente não acredite nisso, gente. Esse é o ambiente que a gente vive, é nesse contexto, é nessa cultura, é nesse lugar que a gente se desenvolveu, né? E é justamente daí que vem os preconceitos do temos que. E aí percebem como está conectado com a culpa? Então, observar tudo isso, entender este contexto, olhar para você, se auto-reconhecer, né? Conhecer a si mesmo. Entender se tem algo do seu passado que você reproduz de alguma forma com o teu filho. Isso é super importante. Alines aqui. Uma Aline diz, conceito chato e limitante mesmo. A outra Aline fala, comparamos nós mesmas, os filhos serem diferentes, sendo da mesma mãe, autocríticas e julgamentos. É isso. A gente vive num lugar cheio de julgamento. Então, então reconhecer isso, né? E olhar para você, reconhecer o que te incomoda, porque se a gente não se conhece, a gente não se dá conta desse tipo de coisa. Se a gente não parar para pensar, a gente não reconhece. E aí a gente vai achando que vai sobreviver e tá tudo certo, a gente entra no modo automático. E acha que tá tudo bem, né? Então, reconhecer o que é seu, reconhecer o que é dos outros, se reorganizar internamente, redefinir novos caminhos, novas possibilidades. Tudo isso é fundamental para que você consiga desenhar uma nova jornada, desenhar um outro jeito de maternar, né? Que seja mais consciente, mais leve, enfim, mais saudável. Bom, segundo ponto, que é fundamental para essa questão da culpa, priorizar o autocuidado. A Aline diz, não nos reconhecemos depois da maternidade. Exatamente. A gente acha que a gente não existe mais. O ponto é, como é que a gente vai criar um serzinho se nem nós mesmas sabemos mais quem nós somos? Percebam, o que eu estou dizendo para vocês é, vocês existem, nós existimos. A gente não precisa deixar de ser quem nós somos. Ao contrário. Aline, nossa, falou tudo. É isso, é um dos lugares mais angustiantes, entende? Da maternidade, a gente achar que a gente não pode mais ser nós mesmos. Tem mulheres que chegam para mim e falam assim, Marina, não sei o que eu fiz da minha vida. Por quê? Porque acha que tem que ser daquela forma. Então, priorizar o autocuidado, se priorizar, é fundamental nesse sentido. Lembra que a gente estava falando do tempo lá em cima? Da prioridade? Prioridade, eu aprendi até recentemente que prioridade tem a ver com o que você vai deixar de fazer. O que que você vai deixar de fazer? Lembra que a gente falou quantas horas no telefone, quantas horas a gente fica fazendo várias coisas? Qual que é a nossa prioridade? E qual a prioridade não só para os nossos filhos, mas para nós acima de tudo? Por quê? Porque uma mãe saudável, uma mãe feliz, ela é fundamental para o bem-estar das crianças. Então, dedicar um tempo para si mesma, para cuidar de você física e emocionalmente, faz muita diferença. Tirar um tempo para você, para descansar, para, enfim, fazer uma unha, e fazer alguma coisa que você gosta, meditar, ouvir uma música, qualquer coisa. E isso inclui pedir ajuda. Isso inclui rede de apoio. E rede de apoio é um dos pontos fundamentais para a gente sair do lugar da culpa. Porque, de novo, por que rede de apoio? Porque a gente não dá conta sozinho. Então, praticar atividades que façam que a gente se sinta bem e cultivar, enfim, nossos próprios interesses, voltar o que eu gosto de fazer, o que eu fazia antes de ter filha. Qual que é a minha identidade fora da maternidade? Quem eu sou como mulher, quem eu sou como profissional?
E meninas, lembrar que cuidar de si mesma não é egoísmo, tá? Não é absolutamente egoísmo, mas sim uma maneira de ser uma mãe que seja mais saudável emocionalmente. Então, enfim, tá fazendo sentido? Me digam. Vamos lá, Aline, as duas Alines que estão aqui super participativas hoje. Tem a Kelly, quem mais? Gabriela, Yânia. Mulher, somos três Alines. Meu Deus do céu. Verdade. Vocês querem me deixar louca aqui. Três Alines. Verdade. Então tá. Então, três Alines. Me contem. Se está fazendo sentido para vocês. E tá. Serei Queiroz, tá bom? Tá bom. Então temos a Aline Queiroz, a Aline Kifuri. Qual que é a outra Aline? Não, essa hora da noite eu já não, eu me perco totalmente. Então, gente, antes da gente entrar no último pilar, é, eu comentei com vocês, né? Aqui quem estava no começo, não sei se todo mundo. Acho que a terceira Aline chegou agora recentemente. Então, três coisas, né? Deixar aqui contato de vocês, então nome e telefone aqui no chat, porque no final a gente vai sortear para quem ficar até o final uma sessão comigo. Mas além disso, eu vou contar para vocês um pouco no final, mas para o final, como é que funciona o meu programa, tá? O meu programa justamente de mães, como é que a gente faz tudo isso que eu estou trazendo aqui, como é que de repente, como é que eu coloquei tudo isso num método, como é que a gente faz tudo isso acontecer, né? Como é que eu acompanho as mães mais de perto. Mas vamos lá. Então, entrando no nosso terceiro pilar, foco na conexão e não na perfeição. Em vez da gente se preocupar em ser a mãe perfeita, que é um dos grandes pontos que nos traz culpa, né? Então, eu preciso ser uma mãe assim, assada, não sei o quê. A gente precisa se concentrar em construir uma conexão que seja genuína e amorosa com nós mesmas e com os nossos filhos. E aí tem a ver com o que uma das Alines, que eu já nem sei mais qual Aline falou, diz assim: eu sinto que eu tô lá, mas eu não tô com eles, eu não tô presente. Então, dedicar tempo de qualidade, priorizar, que era o que a gente estava falando antes, né? Ouvir as necessidades das nossas crianças, as preocupações delas, estar presente em momentos que sejam importantes, compartilhar valores, enfim, ensinamentos, compartilhar amor. A conexão é a coisa mais importante, porque a conexão tem a ver com o vínculo. Então, tem mães que falam assim, Marina, mas eu trabalho o dia inteiro, como é que eu faço? Cara, às vezes é 5 minutos, é 10 minutos que você tem, mas é aquele momento de vínculo, aquele momento de presença, que faz toda a diferença. E isso, vocês podem continuar trabalhando um monte, porque tem mães que não têm outra opção. Estou mentindo? Não adianta a gente ser hipócrita aqui e dizer assim, ah, não, enfim, vou trabalhar menos. Isso muitas vezes não é uma possibilidade. Então, como é que a gente resolve isso? Com presença de fato, com a prioridade, igual a gente falou lá em cima, tá? Então, a gente não se cobrar achando que a gente tem que ser perfeita e não se culpar, né? Não achar que a gente tem que dar conta de tudo. E esse estigma da perfeição, ele vem de um contexto cultural em que a gente acredita que só nós mulheres, nós somos as principais responsáveis pela criação dos nossos filhos. E que o nosso sucesso, que, enfim, que o sucesso, a felicidade dos nossos filhos depende exclusivamente de nós. Assim como muito da culpa, né? Vem desse lugar da gente achar que a gente não dá conta, porque foi dito a nós que nós, como mulheres, deveríamos fazer XPTO. Então, não, gente, a felicidade dos nossos filhos não depende única e exclusivamente de nós. Nós somos espelhos. E para isso a gente tem que estar muito atento, a gente tem que ter muita consciência. Mas a gente não pode trazer esse lugar da culpa. Porque se a gente se sentir culpada por não conseguir responder ao que a sociedade espera, e pior, ao que nós mesmas vamos naturalizando como se fosse uma demanda, e aí se torna uma obrigação nossa, ferrou. Como é que a gente vai fazer? A gente vai continuar sobrevivendo. Mas eu defendo arduamente que a gente não precisa sobreviver à maternidade.
A gente precisa estar numa maternidade que faça mais sentido. Faça sentido para nós, que faça sentido para os nossos filhos. Né? E é isso que a gente trabalha dentro do MMP. E o Winnicott, né, que era enfim, um psiquiatra inglês, ele dizia muito que, em oposição a esse lugar da perfeição, ele defendia a ideia de mãe suficientemente boa. Eu falo, inclusive, muito sobre isso dentro do meu programa. Né? O que é a mãe suficientemente boa? É aquela mãe que responde aquilo que é necessário. E aí, desculpa, e aí a presença tem a ver com isso, entende? E, de novo, presença não tem a ver com a quantidade de tempo. Tem a ver com conexão, tem a ver com vínculo, tá? Enfim, gente, tá indo? Tá fazendo sentido para vocês? Vou pedir aqui, enquanto o Rafael, vou pedir para ele colocar aqui um diagrama para gente, para ele projetar. Queria ouvir vocês aqui. Como é que vocês estão recebendo tudo isso aqui que eu estou falando? Tô pa- Tá fazendo sentido? Legal. Uma das Aline disse: querer ser perfeita é querer que os nossos filhos atinjam nossas expectativas. Exatamente. Olha, e olha que sobrecarga, olha que peso que a gente coloca no nosso filho, né? De querer que ele assuma a nossa expectativa. É tenso isso. Então, enfim, gente, só para explicar para vocês um pouco aqui, tá? Isso que eu trouxe para vocês de uma forma mais organizada, né? O meu método, eu fui organizando isso da seguinte forma. A gente tem uma perspectiva de maternidade que seja caótica, né? E nessa maternidade caótica, a gente tem uma sensação de uma sobrecarga, né? Esse lugar do julgamento o tempo todo, desse você tem que, como é que a gente foi, né? Como é que a sociedade culturalmente foi dito para a gente que a gente deveria fazer, e aquele monte de julgamento, né? Em relação se o filho desfraudou ou não desfraudou, se dorme, se não dorme, se usa chupeta, se não usa chupeta, se a gente faz assim, se a gente faz assado. Vocês sabem, são inúmeros julgamentos. E aí, disso vem essa sensação enorme de que a gente acha que a gente precisa dar conta de tudo. E aí vem esse lugar da busca da perfeição, né? Está muito conectada com esse lugar. Então, é muito importante que a gente consiga compreender essa realidade. Pode passar, um pouco para o lado, por favor. Só que este lugar dessa busca pela perfeição, né, dessa coisa incessante de que a gente precisa dar conta de tudo, isso leva a gente para um lugar de uma exaustão tamanha, né, um lugar de uma autocobrança que ninguém dá conta, que é humanamente impossível. E este lugar de exaustão, de autocobrança, vai gerando o quê? Uma sensação de impaciência, de solidão, vai gerando ansiedade, angústia. Como eu falei para vocês, o encontro do MMP ontem foi sobre ansiedade e angústia. E essa sensação de que você tem que sobreviver. Então, minha vida é assim, né? Eu vou fazer o quê? E o que que acontece, gente? Isso tem a ver com foco, quando a gente está focando naquilo que não é prioridade. E tudo isso vai gerando uma série de padrões de comportamento na gente, na forma como é que a gente age com nós mesmos, com os nossos filhos. Por isso que uma das Alines disse assim: olha, é isso, quando eu vejo, de repente eu tô ali super irritada, impaciente. Eu não consigo me conectar. Uma das mães que eu conversei ontem, que eu comentei com vocês, ela me dizia: não consigo me conectar com meus filhos. Olha isso. O que a gente mais precisa é se conectar, mas a gente está tão perdida, né, em meio a tantas coisas que a gente acaba desconectando. E aí, de novo, aí vem o quê? A tal da culpa, né? Que é o nosso tema central hoje. Lá vem a culpa. E a culpa, ela gera uma sensação de impotência absurda, uma sensação de falta de reconhecimento, né? Tudo que eu faço, nada faz sentido. Um sentimento de desconexão consigo mesma, com os filhos, um lugar de perda de autenticidade, que é o que a gente estava falando. Eu não me reconheço mais como pessoa, como mulher. Agora, a gente pode escolher ficar neste lugar, ou a gente pode escolher, meninas, transformar isso, né? E é justamente isso que eu proponho aqui no método do MMP, que é um lugar do despertar da consciência,
que a gente precisa entender o que está por trás, sejam das questões culturais, enfim, a relação entre a nossa infância e a mãe que nós somos hoje. Entender o que aconteceu lá atrás, entrar num processo de autoconhecimento. Porque só na medida, pode descer, Rafael, um pouquinho, por favor, que a gente consegue compreender as questões socioculturais que contribuem para o nosso sentimento de impotência, é que a gente consegue entender alguns padrões de comportamento nosso. E isso leva a gente para um lugar da consciência da nossa história, das nossas dores, das nossas feridas, da nossa criança interior. Não sei se vocês já ouviram falar de criança interior, mas muito da forma que a gente age hoje em dia, que a gente age como adulto, tem a ver com uma ferida lá atrás. Então, se eu estou irritada às vezes com meu filho, vamos supor, se meu filho está ali no processo, ele faz uma birra, né, que a gente chama de comportamento desafiador, e aí eu dou um grito no meu filho porque aquela birra me incomoda tanto, às vezes pode ser que inconscientemente não é nem que eu esteja irritada com meu filho, mas que eu esteja o quê? Inconscientemente me conectando num lugar de que quando eu, lá atrás, entrava num processo de birra, eu ouvia dos meus pais, para com isso, engole o choro, fica quieto. E aí isso gera uma dor em mim. Às vezes, o choro do meu filho é um choro que eu não pude chorar lá atrás. Muito complexo, gente, pra vocês? Me digam. Então, enfim, na medida em que a gente entra nesse processo de consciência, a gente começa a ter clareza das coisas, né? A gente começa a ligar os pontos, a ter consciência em relação a alguns padrões de comportamento nosso. Entender o que está relacionado com o quê. E isso leva a gente para o lugar de um reconhecimento e uma aceitação de quem nós somos. E aí, lembra que eu falei para vocês que um dos pilares para a gente se livrar dessa culpa é o lugar da aceitação? Porque a gente aceita quem nós somos. A gente começa a entender por que a gente age de determinadas formas. Agora, veja, eu não estou falando aqui que aceitar é o lugar de que a gente tem que se conformar, tá? Ah, então eu ajo assim e tá tudo bem. Não, lembra que a gente falou que nossos filhos são os nossos espelhos. E que a gente quer construir o quê? O caminho dos tijolos de ouro da Dorothy, né? Então, para isso, a gente precisa reconhecer, não se aceitar e não se culpar, mas entender que tem um caminho pela frente para trilhar. E aí, assim, quando a gente aceita quem a gente é, acontece uma mágica ali. Que a gente se conecta com a nossa essência, a gente se conecta com quem nós somos. Com aquela pessoa que se perdeu lá atrás e que a gente nem lembra mais. E desse lugar da reconexão, é essa reconexão com nós mesmos, que vai fazer com que a gente perceba a importância do autocuidado, que vai trazer para a gente uma sensação de empoderamento e não mais de estar perdido em meio à maternidade, que vai trazer para a gente um lugar de segurança, tá? E isso, a Aline aqui trazendo que a MMP é maravilhoso. Que bom, querida. E aí, o que isso faz? Isso vai fazendo com que a gente resgate o nosso próprio propósito, as nossas prioridades. Vocês entendem o que essa discussão tem a ver com prioridade lá de cima, que a gente começou? Que eu falava assim, gente, estou falando de prioridade, vocês devem estar me perguntando o que isso tem a ver com culpa. Porque num dado momento, ok, agora a gente tem a consciência, mas a gente também precisa de estratégias, de ferramentas, de recursos práticos que podem ser aplicados no nosso dia a dia, né, gente? Senão também fica uma coisa muito etérea. E é isso que a gente se propõe no MMP. Resgatar, enfim, a nossa essência, o nosso propósito, para que os filhos possam espelhar o nosso melhor, para que a gente possa ter uma maternidade que seja possível e que a gente possa tomar decisões que sejam coerentes com o que faz sentido para a gente e para eles. Vocês conseguem perceber como as coisas estão relacionadas? E, consequentemente, isso leva a gente para um lugar de uma saúde emocional. Saúde emocional para nós e saúde emocional para os nossos filhos, porque a gente está criando crianças emocionalmente saudáveis. A gente aqui consegue ter tempo de qualidade com eles, porque a gente consegue entender o que é prioridade. E aí tudo se torna leve, se torna mais fácil, mais consciente, né? Enfim, pode passar. E qual a consequência de tudo isso? Relações mais respeitosas, mais conscientes, mais saudáveis, com nós mesmas e com as crianças. E aí, por isso que eu chamo aqui de ponto B a maternidade possível, né? Que é a nossa melhor versão. E o nome, melhor mãe possível, tem a ver com isso, né?
Enfim, a Aline está dizendo, eu preciso desses três. Muito bom, Aline. Bom, então é o seguinte, gente. Aline que, bom, das três Alines, de contar para vocês, né? A Aline Kifuri, ela faz parte do MMP. E vamos abrir aqui depois para a Aline contar um pouco para vocês como é, né? Estar dentro do MMP, quais são essas transformações aí que a Aline tem visto no dia a dia dela. Então, é justamente por isso, gente, que a gente está aqui hoje, né? Porque eu entendi que para ser a melhor mãe possível, dentro das nossas condições, ou seja, dentro das nossas possibilidades, e a gente poder melhorar cada dia mais, a gente precisa buscar sempre o nosso melhor, o tempo todo. Foi aquilo que eu falei para vocês. A gente aceita, mas a gente tem que continuar buscando o melhor, né? Sem a sensação de culpa, tá? E para isso tem um caminho a seguir. E eu, como psicoterapeuta, enfim, como psicanalista, eu ouvindo muitas mulheres no consultório, né, eu fui identificando alguns padrões e eu entendi que quando usadas algumas estratégias, alguns recursos, alguns exercícios práticos, as mulheres chegavam a resultados semelhantes. Iguais? Claro que não, né? Idênticos? Claro que não, porque cada um é um. Todo mundo é único, cada um tem sua história, cada um tem uma experiência, cada um tem um desafio, né? Mas existem sim alguns padrões de comportamento. E foi a partir de tudo isso que eu desenhei um caminho, né? Em que eu me baseei em diversas áreas de desenvolvimento humano, dentre elas a psicanálise, a psicologia positiva, a neurociência. Enfim, eu fui pegando vários pontos e fui vendo o que se sobrepunha, né, entre vários conceitos, várias teorias, e o que se complementava nessas diferentes abordagens. E aí eu construí essas três grandes áreas de entendimento para que as mães pudessem alcançar esses resultados. E nessas três grandes áreas, dentro do método, eu desenvolvi alguns passos justamente que simplificam e que tornam mais fáceis, e que ficam mais fáceis de serem seguidos, para chegar num resultado, né? Para acelerar esse resultado, para não ficar uma coisa muito etérea, muito conceitual. Então, como é que a gente podia fazer isso com menos esforço, com menos tempo, de uma forma mais fácil? E aí, nisso, eu subdividi em 21 passos, que tem uma determinada lógica, e que eles vão se desenvolvendo ao longo de um processo de acompanhamento. E que caminho é esse, né? Essas três grandes áreas, então, elas têm a ver com você ter acesso às informações. Então, isso que eu falei para vocês, assim, a gente entender sobre julgamento, de onde que vem algumas coisas originalmente em relação à maternidade, toda essa coisa de que se espera muitas coisas da gente, né? Então, você precisa entender o que te leva a agir de determinadas formas. Precisa ter acesso à informação, a conhecimento. Por exemplo, quem aqui já não ouviu falar que quando nasce um filho, nasce uma mãe? Alguém já ouviu? Escrevam para mim aqui. Isso é verdadeiro ou não? Quem acredita nisso? Aline, aqui de novo. Rafael também. Eu já ouvi. Rafael é um pai aqui. Rafael tem aprendido muito, né, Rafael, comigo, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Gente, eu vou dizer para vocês. Isso é uma grande besteira que a gente já ouviu. Kelly Cristina falando também, já ouviu falar. Vocês já tinham ouvido alguém dizer para vocês que isso não é real? Que isso é uma besteira? Ou vocês estão me ouvindo aqui pela primeira vez? Rafael, quando nasce um filho, a palavra medo tem outro sentido, tem mesmo. Nasce medo. Nasce, né, aquela coisa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce um filho, nasce medo. A Aline está dizendo, primeira vez que eu ouço. Então, é o seguinte, vou dizer para vocês, é uma das grandes mentiras a gente dizer que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Isso não existe, gente. Sabe por quê? Porque a maternidade não é instintiva, Aline. Essa da culpa é clichê. Exato. Vou explicar para vocês por que não é instintiva. Ela é constituída. Tem mães, lembra que eu falei em algum momento para vocês que tem mães que têm questões e que têm dificuldade em ser mãe e que não assumem e que não falam por medo de julgamento? Por quê? Porque o amor se constrói. A gente não consegue criar e aquela coisa, nossa, nasceu meu filho, maior amor incondicional. Tem mães que têm mais facilidade de se vincular e tem mães que às vezes demoram meses, demoram anos. E elas não falam sobre isso, gente. Isso é uma dor enorme que eu vejo no consultório. Porque tem mãe que não consegue se vincular com seu filho. Percebe? Por que é tão importante a gente
estudar para ser mãe, a gente estuda para tanta coisa, mas a gente não estuda para ser mãe, gente. A gente não estuda para ser pai. Deu para entender o que eu expliquei aqui para vocês? E isso não é Marina dizendo, tá? Isso é ciência, isso é estudo, tá? Psicanálise, enfim, psicologia, sempre diz esse lugar, não é um lugar constituído, mas é mais um clichê, mais uma coisa que colocam na nossa cabeça. Então, a mãe que chega lá e que ela acha que ela não consegue se vincular e sentir aquele amor incondicional pelo filho logo de cara, ela se culpa. Porque ela fala, tem alguma coisa de errado comigo. Mas não, não tem. Então, percebam, gente, como ter clareza em relação a essa informação, por exemplo, já muda muita coisa na nossa percepção em relação à maternidade. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Ou tá todo mundo assim? Não, Marina. Sim, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Então, é muito melhor, gente, a gente buscar a informação certa, né? Que vai te direcionar aqui, ó, cara de susto da Aline, do que sair por aí ouvindo uma série de coisas que vão acabar te deixando mais angustiada e fazendo com que você se sinta mais culpada. Além disso, a gente não tem tempo para perder, não é mesmo? Ainda mais com o filho. E a gente nunca foi pai ou mãe antes. Então, a gente precisa buscar informação. A Aline diz: uma mãe é quase condenada quando fala não gosto de ser mãe, porque julgam que ela não gosta do filho, exatamente. Só que a mãe às vezes só está dizendo não gosto dessa função e tá tudo certo. E isso é uma das coisas que a gente fala muito dentro do MMP, tá? Então, esse é o primeiro ponto, buscar informação. Segundo, você precisa se autoconhecer. É fácil se autoconhecer, gente? Claro que não. Dói, incomoda, né? E todo mundo tem pontos cegos. Todo mundo tem uma visão míope sobre si mesmo. É que nem, enfim, igual eu. Eu também faço terapia, né? Eu, como psicoterapeuta, eu também preciso do meu psicoterapeuta, agora eu faço, já fiz com mulher, enfim, vários anos, nesse momento eu faço com homem. Eu também preciso, porque tem coisas que eu não consigo enxergar sozinha. E aí, quando a gente está falando da maternidade, é como se a gente estivesse falando assim, imagina um grande diretor de uma empresa, que muitas vezes ele só chega lá em cima, né, nesse lugar de direção, a partir de muito treinamento. Ele tem uma empresa para gerir, entende? É como se a nossa família fosse uma empresa para gerir. E você é igual, a gente é igual. É como se a gente tivesse uma empresa para gerir, só que a gente gere ali o bem mais importante da nossa vida, né? A gente gere a nossa família, os nossos filhos. Por quê? Porque a gente é o lugar onde a gente constrói nosso bem, o maior bem da nossa vida. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai continuar empurrando com a barriga, né? A gente vai deixar a nossa família se desmontar. Então, veja, é muito difícil a gente não cometer erros, né? E, de novo, a gente tem que cometer erros, não se julgar, mas aprender com aquilo. Agora, a gente também cometer os mesmos erros sempre e não saber para onde ir, não saber para onde voar é muito difícil. Por isso que é tão importante a gente ter um apoio, né? Para que dê suporte, para que ajude a gente a se autoconhecer. Para que a gente possa ir mais rápido. Isso não precisa levar 10 anos. E aí, daqui 10 anos, a gente fala assim, putz, olha só, olha isso aqui que eu fiz, né? A Aline fala, eu sempre peço férias dessa profissão, mas nunca tem, é isso, não tem, né? Não tem férias dessa profissão. Então, gente, se conhecer, conhecer as suas dores, entender de onde elas vêm, entender a nossa infância, a mãe que, enfim, a gente se tornou a partir da que a gente foi para os nossos pais, para os nossos cuidadores, né? Quem de vocês já parou para olhar para isso? Uou, quanta informação! Alguém já parou para pensar sobre tudo isso que a gente está falando hoje aqui? Então, assim, ó, olhar para a nossa criança interior, né, para identificar as nossas crenças, nossas vulnerabilidades, as nossas potências, para que a gente possa se empoderar na nossa maternidade. Para que a gente possa olhar para a gente e falar: opa, isso daqui é uma dor minha. E de repente eu estou reproduzindo isso sem querer no meu filho. Porque é esse o ponto que te permite se conectar com ele, com você mesma e com ele, né? E tudo isso lembrando, de novo, que seu filho é seu espelho e ele reflete tudo aquilo que você sente, enfim. Terceiro ponto do método. Bom, como é que a gente faz isso, né? Que a gente precisa agir, a gente precisa colocar em prática. Colocar em prática. De novo, tudo isso é fácil? Não é, mas é possível e tem alguns passos que você pode seguir, né? Então, ter acesso a estratégias,
a ferramentas, a recursos práticos que já foram validados por outras pessoas, por especialistas, podem facilitar e muito o dia a dia. E fazem absolutamente toda a diferença. Né? Então, por exemplo, a definição de papéis e tarefas em casa, construção de uma rede de apoio, estabelecimento de prioridades, como encontrar tempo para si mesma, como construir uma relação respeitosa com o teu companheiro, com os seus filhos, né? Questões relacionadas à maternidade, trabalho, a tal do equilíbrio maternidade e trabalho, como ter um olhar de uma educação respeitosa em relação às crianças, né? Como ter um olhar consciente e respeitoso em relação aos filhos. No MMP a gente tem alguns encontros, um mês a gente faz encontros relacionados às questões de autocuidado, né? De autoconhecimento das mães, e no outro mês a gente faz encontros relacionados à questão de desafios de educação com os filhos, tá? Enfim, gente, estou falando aqui há um tempão, queria saber de vocês se isso faz sentido, né? Enquanto isso, vou pedir para o Rafael aí e colocando aqui um PPT para mostrar para vocês. Queria saber se vocês estão percebendo a importância de olhar para tudo isso, né? De lidar com todos esses desafios. Me digam, vocês estão conseguindo perceber o quão prioritário é olhar para tudo isso? Vocês conseguem perceber que muito disso acontece porque a gente não consegue viver o nosso presente? E é justamente esse nosso presente que constrói o nosso futuro, né? E como que a gente faz isso? Se conhecendo, se organizando, se cuidando. E aí, vamos, de novo, isso não é mágica, entende? Isso é método, isso é consciência, isso é autoconhecimento, isso é disponibilidade, né? Para mudar, para ir atrás daquilo que te incomoda. Então, tenham clareza que vocês não precisam dar conta de tudo sozinha. E é justamente pensando nisso que eu construí, né? A partir de toda a minha experiência no consultório, eu fui construindo esse método. E aí, gente, o método ele veio muito de um lugar que, assim, eu percebi que não dava para eu dar conta, né, de consultas individuais no meu consultório. A Aline só fala de amor incondicional, nascer foi um baita gatilho, realmente muito bombástico. Pois é, Aline. É isso, né? Esse é um dos pontos que a gente tem. E aí, gente, eu entendi que assim, que não dava para eu atender todo mundo individualmente no consultório, até porque nem todo mundo teria condição de pagar por uma consulta para fazer um acompanhamento individual 1 a 1. E a minha agenda também, enfim, é bem cheia, e uma consulta comigo custa R$ 300, né? E eu sabia que nem todo mundo conseguiria pagar isso. Então eu falei, como é que eu posso levar isso para mais pessoas? E aí tem aqui, mostrar para vocês um pouquinho como que é o MMP por dentro, né? Ele passa por essas 3 etapas, que é esse desenho da montanha, que eu digo que a maternidade é uma caminhada rumo à montanha, e mesmo assim, quando a gente chega lá em cima, não é que acabou, né? É um processo. A maternidade não tem um destino, não tem um fim. Mas quando a gente chega num lugar mais consciente, a gente fala, quer saber? Tá tudo bem. Agora eu consigo entender como é que eu consigo reagir diante das coisas. Então, nessa primeira etapa, entender tudo que está por trás, que tem a ver com aquela parte de informações que eu disse para vocês. Segunda etapa, que é como se fosse um planejamento, uma preparação para subir uma montanha, que tem a ver com você se autoconhecer, né? Como é que você vai subir uma montanha se você não souber seus limites? Saber naquilo que suas potências, enfim. E terceiro ponto, a escalada rumo à montanha, que é quando a gente, ao topo, né? Que quando a gente fala assim, bom, então vamos pegar todo aquele monte de estratégia e vamos colocar aqui para fazer o negócio acontecer, tá? Pode passar, Rafa. E como é que eu guio vocês dentro dessa jornada, tá? Então, primeiro, aqui trazendo, né? Então, a Ana Paula trouxe, é super importante estudar sobre maternar, são vários fatores, e se pelo menos na teoria não aparece o resto para mim. Aqui. Eu não sei se é porque a gente está projetando. Então, esse primeiro momento, né, que é o que a Ana Paula está dizendo, de se conhecer, sou mãe agora, quem eu sou, né? Depois, reconhecendo quem eu sou. Um terceiro momento que é a maternidade na prática. Pode passar, Rafa. E como é que funciona tudo isso em termos práticos? Bom, a gente tem encontros quinzenais de acompanhamento. Então, encontros no período da manhã, encontros no período da noite, porque tem gente que só consegue fazer de manhã, gente que só consegue fazer à noite, né? Nesses encontros, a gente traz
Eu trago sempre um conteúdo, muitos desses conteúdos são construídos com vocês, com as próprias mães, né, a partir de demandas que o grupo traz, e é onde mora essa grande cereja do programa, né? Porque além de eu trazer um conteúdo, esse é muito bacana porque é um espaço de troca, é um espaço onde você pode entrar em contato com outras mães que estão no programa e que você vai poder ouvir delas como que tem sido o resultado delas, né? Como é que ontem, por exemplo, foi muito bonito no encontro, e geralmente as mães se emocionam muito no encontro, porque elas dizem assim: como é bom saber que eu não estou sozinha, né? Como é bom saber que tem outras mães passando pela mesma coisa. Só que não é seguro. Veja, a gente vem de um lugar que não é seguro lá fora falar sobre isso. A Aline está trazendo uma grande rede de apoio, né? A Aline faz parte do MMP. A Aline daqui a pouquinho vai contar para vocês a experiência dela. É uma grande rede de apoio, tá? Além disso, a gente tem os conteúdos gravados, que eles podem ser acessados onde e quando você quiser. Os conteúdos gravados são conteúdos muito curtos, então tem conteúdo de 10 minutos, de 15 minutos, 20 no máximo, tá? Que você pode fazer, enfim, aos poucos. A sugestão é até que seja feita em 21 dias, né? Mas isso cada pessoa pode fazer dentro do seu ritmo. E esses conteúdos é isso, sabe? Quanto você faz e o pouquinho que você fizer, enfim, é 1% ali. Se você fizer um pouquinho num dia, é 1% que você vai estar fazendo e é muito. E aí, no final de um determinado período, você vai ver que você vai estar fazendo muito por você. Além disso, a gente tem a comunidade Melhor Mãe Possível do MMP, que é um grupo no WhatsApp, onde a gente troca experiências e desafios com outras mães, né? Funciona ali como se fosse uma espécie de um SOS, de um socorro. Tem mães, às vezes, mandam mensagem lá: gente, eu estou desesperada, eu estou não sei o quê, e a gente troca, e a gente conversa, e outras mães dizem, eu vou lá e vou trazendo também, a gente vai tentando se ajudar, né? Todo mundo. Até para que a gente não precise esperar um encontro dali a 15 dias, tá? Então, tá fazendo sentido, gente, para vocês? Vocês conseguem perceber que isso é uma grande jornada que não tem fim? Conseguem? É um processo, entende? Bom, pedi para a Rafael passar agora a próxima a página, porque além de tudo que eu expliquei para vocês, a gente ainda tem aqui a página dos depoimentos das mães, a Aline aí ó, no meio. Mas a gente, como a Aline está aqui, a gente não vai passar agora aqui. Se vocês quiserem, depois a gente coloca aqui o link para vocês terem acesso ao depoimento. Pode passar, Rafa. Mas que eu estava falando que a gente tem 7 bônus, tá? Em que a gente traz especialistas de diferentes áreas para potencializar ainda mais o programa. Então, a gente tem aqui o Tom Coller, que é um pai solo, que ele se tornou solo após o falecimento da mulher dele, e ele cuida das 2 crianças, e ele passou a ter muita clareza sobre sobrecarga materna, e ele fala muito sobre isso a partir dessa experiência. Então, é muito interessante a gente vendo um homem falando sobre sobrecarga materna, né? Pode passar. Aqui tem uma aula comigo também. Ah, não, desculpa, tem uma sessão individual comigo para falar sobre os seus desafios como mãe. Tem uma sessão de 30 minutos. E depois eu vou trazer aqui para vocês uma coisa especial aqui que eu montei para hoje. Pode passar, Rafa. Temos aqui a Juliana Cunha, que é uma super orientadora, educadora parental, que ela traz sobre como construir uma relação respeitosa e consciente com os filhos, né? Então, ela faz parte do programa, ela dá algumas aulas dentro do programa. A Raquel Araújo fala muito sobre a disciplina positiva, que é uma das formas de educação consciente, né? E que como é que essa disciplina positiva ela te ajuda nessa busca por uma mãe impossível. Pode passar. A gente tem também a Juliana Bittencourt falando aqui sobre sono infantil. A Juliana, inclusive, veio e deu uma aula para a gente recentemente, uma aula maravilhosa, né, para crianças, desde crianças bem pequenininhas em relação ao sono, até crianças um pouco mais velhas. A gente tem aqui a aula sobre sagrado feminino, também com a Flávia Parente, né, que é uma querida. Pode passar, Rafa. Tem uma aula aqui sobre os desafios emocionais na gravidez e no puerpério. Essa sou eu grávida, então essa é uma aula exclusiva comigo. E aí, gente, vocês devem estar perguntando quanto é que é a caminhada. E o Rafa projetou aqui, tá? A caminhada, ela tem um valor, juntando todos os bônus e tudo mais, de R$ 3.561. E hoje, aqui, quem fechar com a gente aqui neste momento, a gente vai ficar com as inscrições abertas por apenas 48 horas.
você consegue pagar um valor de 5,9. Por um ano de acompanhamento, tá? Todos os encontros quinzenais, o acesso à comunidade, né? Que foi que eu falei que funciona como um SOS. Enfim, vocês estão me ouvindo, gente? Apareceu aqui que minha internet está instável. Se alguém só puder dizer, tá tudo certo? Agora sim, tá bom. Vocês perderam alguma coisa? Ou conseguiram pegar aqui tudo que eu falei? Tá, travou no início. Então, eu só vou retomar um pouquinho aqui, né? Que eu falei que a gente está com essa condição super especial do bônus, do programa de 3.561 por R$ 597, por um ano de acompanhamento, né? Então, você vai ter nesse um ano de acompanhamento esse acesso a todos os encontros, enfim, ao conteúdo gravado, à comunidade. E lembrando, gente, que só uma consulta comigo custa R$ 300, tá? Então, é um valor extremamente acessível e que eu tenho certeza que vale muito mais do que, enfim, do que esse valor que a gente está colocando, que a gente está trazendo nessa condição super especial aqui. E, e aí, eu vou pedir para o Rafael colocar o link aqui para vocês, tá? Eu tenho uma coisa, aliás, super. Um outro bônus bem especial para vocês, que quem fechar enquanto a gente está aqui no encontro vai ganhar uma sessão comigo, uma sessão individual comigo, que é justamente uma sessão para que a gente possa fazer um diagnóstico sobre a sua maternidade, construir um plano de ação, né? Para além, quer dizer, que é um momento só eu e vocês, para além de todos os momentos ali em grupo. Então, eu estou oferecendo isso para quem fizer, para quem comprar o programa agora, tá? Obrigada, querida. Obrigada. A Aline é uma grande fã, né, do MMP. Enfim, gente, acho que agora a ideia é um pouco que vocês possam colocar essa máscara de avião em vocês, né? Sabe aquela analogia da máscara de avião? Em caso de despressurização da cabine, colocar a máscara de avião primeiro em você e depois no outro. Por quê? Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar o outro. E se esse outro é nosso filho, veja, é muito importante que a gente faça isso, né? Porque essa é uma oportunidade, então, MMP é uma oportunidade de resolver um problema que a gente sabe que a gente tem, por um valor muito acessível, né? Com o meu suporte, com o suporte de outras mães, para que você perceba que você não está sozinho. E é menos, gente, do que o valor de uma bala por dia, tá? E eu não estou falando aqui, veja, eu não estou falando com vocês mais aqui de dinheiro, mas sim de oportunidade, certo? Talvez algumas de vocês possam até falar, preciso falar com meu marido, enfim, com meu companheiro. E eu não estou falando de vocês, enfim, arranjarem confusão dentro de casa. Mas veja, esse é um passo realmente muito importante, né? É um passo em que a gente está falando de que para você ficar bem, você precisa ficar bem para que a sua família fique bem. E não tem por que não tomar essa decisão, entende? Não tem por que protelar isso, não tem por que deixar para depois. Então, acho que a pergunta que vocês podem se fazer até quando você vai postergar essa decisão? Lembra que a gente falou lá no começo da importância de tomar decisão hoje? Porque se a gente não tomar essa decisão hoje, esse problema ele só vai continuar, né? E aí, como a gente viu, a médio e a longo prazo, ele só aumenta. Então, quanto antes você olhar para isso, mais tempo você vai ganhar em relação aos seus filhos. Mais tempo você vai ganhar de qualidade nessa relação. E eu sei que muitas de vocês devem estar pensando, poxa, que é, Rafael? Quantas sessões individuais seriam necessárias para acessar todo o conteúdo do programa? Ah, que pergunta, hein? Uau! Muitas sessões individuais. Porque ali tem um método, né? Que é um método que está, enfim, desenhado, delineado, definido, muitas sessões, né? Ali tem, foi o que eu falei, são muitos anos de trabalho, consolidando. Não sei dizer, talvez a gente precisaria o quê? De pelo menos uns 3 meses, uns 3, 4 meses para conseguir, né? Chegar ali um pouquinho
perto, né? Então, assim, quanto que daria isso, né? Em termos de valor. Então, a gente está oferecendo por um valor muito pequeno, muito baixo. E então, gente, acho que o ponto que a gente está colocando aqui é a discussão, acho que não é nem mais sobre dinheiro, sabe? Mas sim o quanto você está enxergando a importância de olhar para si mesma e para o seu filho como prioridade, entende? Eu acho que esse é o ponto. E quem realmente está decidida, quem realmente quer se comprometer em ser uma mãe melhor, e se está até aqui, né? Está aqui até agora, é porque eu acredito que você precise dessa ajuda, que você precise estar aqui, que precise de um lugar como esse, certo? Então, enfim, gente, é isso, tá? Tem essa possibilidade, como o Rafael falou aqui, né, tem uma série de coisas, quer dizer, se a gente fosse fazer enquanto sessões de terapia, seriam muitas sessões, num valor que não é acessível para todo mundo. Uma coisa bem importante que eu esqueci de dizer, tem uma garantia incondicional de 7 dias, ou seja, você pode entrar lá hoje, olhar o programa, ver se faz sentido, já participar do próximo encontro, que é eu não tenho uma agenda aqui, deixa eu ver, espera um pouquinho, que vai ser no dia 27. Você pode participar já. E se você falar, não, isso não faz sentido, quer dizer, você não precisa nem dar explicações, você tem uma garantia incondicional de 7 dias, tá? Ou seja, se você se inscrever hoje, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, já vai participar do encontro. Se você não gostar, eu te devolvo todo o seu dinheiro na hora. É super simples, a própria plataforma faz isso. E isso é independente de qualquer coisa, tá? A Aline diz, gosto tanto que achei que fosse semana que vem. A Aline brinca, diz que por ela teria encontros toda semana, né, Aline? Então é isso, eu queria agora colocar. Aline, você topa aqui entrar, contar pra gente um pouco como tem sido a sua experiência? Aline, eu preciso muito, mas infelizmente não tenho condições financeiras no momento e não vou pedir desconto, pois valorizo muito empenho e dedicação. Também ter contato com essas informações. E assim que tiver condições, eu com certeza te procuro novamente. Aline, eu vou fazer o seguinte: você é qual Aline? Você é a Aline Queiroz? Não. Gente, Sou a a que Aline fure. Kifuri. Ah, não, você é a Kifuri, mas a Aline que acabou de escrever. Aline, sim, Aline Queiroz. Olha só, vamos. A gente tem aqui, né, o teu contato também. Eu vou depois, a gente conversa, certo? A gente conversa com calma e, enfim, eu fico feliz que que você tenha gostado e que tenha feito sentido aqui para ti. Mas, Aline, vamos lá? Agora, Aline Kifuri, vamos compartilhar aqui com todo mundo? Contar um pouquinho, querida. Queria que você contasse um pouquinho como que a Aline chegou, só para contar para vocês, ela chegou aqui como vocês, como a maioria de vocês está aqui, né? Me achou na internet e chegou no MMP e nunca mais foi embora, né, Aline? Não, nem pretendo. Eu entrei, né, por uma causa e vi que é muito mais do que aquilo que eu procurava, né? Porque que o MMP ajudou a reconectar com a minha essência de novo, né? Que é isso que a gente precisa ter e tal. E o MMP ajudou muito nesse maternar, né? Que a gente tem essa questão da frase, precisamos nos cuidar para cuidarmos também, né? E aqui é o lugar que a gente, como diz, está em casa, gente. Eu sou apaixonada. E os encontros, assim, são enriquecedores. Todo mundo passa pela mesma situação, né? Apesar de ser exemplos diferentes, mas, assim, todo mundo está ali dentro, né? Daquele barco. E é uma rede de apoio. E é muito gratificante, assim, ter essa troca com todo mundo, ter a troca com a Marina, né? E você é uma pessoa, assim, que ajuda a voltar para o nosso eu, né? Que a gente precisa tanto nos redescobrir, né? Então, vale, assim, cada investimento, cada centavo, né? Você dá esse norte, esse acolhimento que a gente precisa, desse olhar que a gente sente tanta falta, que é da maternidade. Que bom, querida. Fico feliz. Façam, só façam. Vocês vão amar. E me conta um pouquinho, como é que foi para você fazer o diagnóstico?
o diagnóstico da tua É, maternidade na conversa individual? assim, eu vi que eu precisava me redescobrir, né? Que é o que eu falei mais cedo ali, que a gente olha no espelho e a gente não se reconhece. A gente Uhum. fica tão, né, envolvido com a criança que a gente se perde, né? Então a gente precisa de se reconectar de novo, né? E você leva para esse caminho, para esse norte. Então, assim, você ajuda a gente a enxergar muita coisa que está ali escondida, né? Que a gente, aí a gente começa, como diz, florescer de novo para a maternidade e para a gente, que é esse olhar mais importante naquele momento também, né? Uma mãe que não cuida, ela não consegue cuidar de mais ninguém. É isso. Obrigada, querida. Ah, Obrigada mesmo. É isso, imagina. né, meninas? Uma mãe que não cuida de si mesma, como é que ela acolhe seu filho, né? Como é que ela cuida do outro? É bem isso. Obrigada por compartilhar com a gente. E é uma delícia, é um prazer poder trocar contigo sempre dentro do MMP. Obrigada, viu, Aline? Bom, gente, é isso, né? Acho que quero muito que vocês saibam que eu me comprometo aqui, né, a entregar para vocês 100% dos meus 50%, né? E a única coisa que vocês precisam fazer, enfim, é se comprometer com seus 50%, né? E, e eu tô aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Quem quiser abrir o microfone, quem quiser escrever, fiquem super à vontade para quem tiver dúvidas, né, em relação ao MMP. Mas apenas dizer para vocês que quem vier para o barco, junto com a gente, enfim, junto comigo, junto com a Aline, vai ser uma delícia para a gente poder, de fato, é tão gostoso, é tão forte quando a gente vê que tem tantas mulheres passando pelas mesmas coisas que a gente, sabe? E a gente encontra ali, de fato, um lugar, uma rede de apoio, enfim, um lugar que é seguro, né? Então é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se quer colocar, trazer algum ponto. O Rafael colocou aqui, né? O link para vocês. Vou pedir para o Rafael colocar também. O sorteio. Esquecemos. Olha, viu só? Obrigada, Aline. Vamos. Rafael, você me ajuda? A gente precisa. Como é que a gente faz sorteio aí? Vou deixar por conta do Rafael resolver como que vai ser a dinâmica aqui. E Tá, olha só, vocês vão. Preciso de 1 minuto. Quem ainda não colocou o nome no chat, bota o nome no chat, por favor, que eu vou colocar aqui numa ferramenta de sorteio automático da internet. E vai colocando, por gentileza, no chat enquanto eu preparo aqui. Façam uma pergunta para eu poder ganhar tempo, né? Me ajudem a ganhar tempo. eu vou fazer o Certo? seguinte, Me Rafa. ajudem nesse Enquanto lugar. ajudem o Rafa, gente, eu vou fazer o seguinte: enquanto o Rafa vai fazendo isso, eu vou colocar para vocês aqui a página de acesso ao MMP, Ótimo. porque que explica um pouco melhor sobre o MMP, sobre todo o método, né? Deixa eu ver como é que eu consigo colocar aqui para vocês. Eu nem sei se eu tô aqui como host. Ana Paula Lavor. Ana Paula, é importante você colocar também teu telefone, tá? Ó, eu tô mandando enquanto isso para vocês, eu mandei o link agora para vocês com a página que explica todo o método, todo o MMP, tudo que tem lá dentro, todos os entregáveis. Enquanto o Rafa faz sorteio. E, gente, obrigada, viu, por vocês terem lembrado, eu já tinha esquecido. É tanta informação na cabeça. E como é que você vai saber, Rafael, nas três Alines aqui? Você colocou a Aline Kifuri, a Aline Queiroz e a outra Aline, só Aline? Tem sobrenome, né? Sobrenome. Ah, tá bom. Olha só, mas eu tô aqui encucado. Como é que ninguém fez nenhuma pergunta agora no final? Principalmente para poder me Pois ajudar. é. Vamos lá. O pergunta ou conta uma história. Conta uma história de vitória. Conta uma, ó,
seguinte, ó. Conta um desafio e conta uma vitória. Vamos lá. Vocês Boa, podem Rafa. fazer isso de forma aleatória ou eu posso sortear uma de vocês para contar um desafio ou uma vitória, tá? E não vale sair não, porque eu já peguei o nome de vocês. Gente, esse é o Rafael engraçadinho que trabalha comigo, tá? Ai, ai. Não é, Rafa? Todo mundo tava falando, fazendo pergunta, e de repente agora ficou todo mundo quietinho. Como é que tá quase? Então vamos lá. Ainda bem que o Rafael tem a resposta para tudo, porque eu invento as coisas de última hora, né, Rafa? Não aviso o Rafa e ainda falo para ele resolver. Pô, e eu tinha um sorteador muito legal, que agora eu não sei onde é que ele tá. Ó, É, pessoal, tô com o nome aqui da Aline Queiroz, Aline Melgarejo, Kelly Cristina. Opa, Aline Melgarejo duas vezes, ó, aí não vale. Iânia e Ana Paula. Tem mais alguém? Ana Paula, Kelly Cristina, não entrou. Tá aqui, Kelly Kelly Cristina, Cristina. Iânia, E Aline, Stephanie. Aline, Stephanie. Vou botar a da Stephanie aqui à mão. Vamos lá. E tem uma outra pessoa que a gente não sabe quem que é, que é o QWXBD. Vou colocar então. Escreve o nome pra gente, QWX, QXWD. QXWD. Bom, Peraí. na pior das hipóteses, a pessoa vai chamar WX. Vale para Link Fury também, o sorteio? Aline Kifuri, não sei, vamos pensar. Será que vale? Eu não vou botar o nome dela, não. Não vale? Ah, tá bom. A Aline já ganhou muitas sessões, né, Aline? A outra Aline está dizendo: estava olhando a página, muito linda. Obrigada. Obrigada, querida. E aí, Rafa, sai ou não sai esse sorteio? Eu achei um sorteador ruim. Peraí que eu vou ver o melhor. É mais fácil, ó. É mais fácil escrever no papelzinho, hein? Tô achando mais fácil. Vocês verem, né, gente? Quando a gente resolve fazer as coisas fora do script. Vamos ver. A Aline pergunta: tenho dúvidas infinitas. Pela diferença de idade dos meus filhos, acho que dá para perceber como estou perdida. Uhum, sim. E você sabe, Aline, que tem muitas mães, inclusive a Aline Kifuri, é uma mãe que, por acaso, ela tem um filho, né, Aline, de 3 ou 4 anos, não sei, e a outra de 11, muito parecida com a idade dos seus. E é muito desafiador mesmo, porque são idades muito diferentes, com necessidades diferentes, né? E que requisitam a gente de uma forma diferente. Então, é muito complicado. A gente costuma falar, a gente tem dentro do grupo mães com pessoas com crianças em idades muito diferentes, né? Então, é bastante comum. Meu primeiro filho foi de um relacionamento maravilhoso, minha segunda de um caso, e tive problemas em aceitar desde o início. Uau, isso é bem importante. É, E aí, quando você diz, né? E ela é muito difícil. A gente tem uma parte, Aline, sabe, dentro do programa, que a gente trabalha com esse lugar de aceitação e de apropriação das nossas dores, né? Das nossas dores, assim como das nossas potências também e de quem a gente é. Porque enquanto a gente não se apropria, enquanto a gente não entende o que está por trás de tudo isso, isso continua como uma dor, sabe? E isso tem uma interferência, né? Muitas vezes tem um impacto direto nas próprias crianças. Então, é bem importante olhar para isso, querida. Fale, Rafa. Consegui. Vamos lá? Ah, finalmente! E aí? Quem é a pessoa? Calma, olha só. Vamos lá, vamos fazer ao vivo aqui, né? Ó, Show! compartilhados estão aí os nomes: Aline Queiroz, Aline Melgarejo, Kelly Cristina, Iânia, Ana Paula Lavoura, Stephanie e QXWD. Né, pessoal? Isso aqui é um sorteador da internet aleatório. Então vamos lá, um, dois, três e foi. Sorteada é a Vânia. Iânia. Uau! Pronto. Viu como é que funciona? Funciona de Fácil verdade. assim, Parabéns. fácil assim. Obrigada, Rafa. E desculpa te Nada. arranjar isso de última hora. Então, a Yânia ganhou uma sessão
O telefone da Yânia tá aí, eu vou entrar em contato, tá bom? Para a gente marcar. E, enfim, para a gente marcar, para a gente conversar. E meninas, lembrando, fica aberto por 48 horas, tá bom? As inscrições, até porque a gente tem um número limitado de pessoas que pode entrar, certo? Porque a ideia justamente é que não seja um grupo enorme, mas um grupo que eu consiga ali dar atenção, me preocupo muito em dar uma atenção individual para vocês. Então, até sexta-feira, 23h59, as inscrições estão abertas. Lembrando, por esse valor de 597, que vocês, acho que eu esqueci de falar, que vocês podem dividir, enfim, pagar em até 12 vezes, tá bom? Dá para pagar também no boleto, dá para pagar no Pix. Se alguém tiver qualquer questão em relação a pagamento, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Tem ali, enfim, no próprio site que a gente colocou aqui o endereço, onde explica todo, né, todo o programa, tem ali o contato, tá bom? E o que mais? É isso. E quem fechar agora a sessão ganha também, além da Yane, vai ganhar a sessão comigo, certo? Para a gente fazer um diagnóstico. Então, fico por aqui, super obrigada. E quem topar entrar no MMP, a gente se encontra lá dentro, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês.